Boa tarde, gente. Hoje é dia 6 de julho de 2017. Sempre falo a data aqui, porque esses programas depois ficam lá no YouTube, aqui no site do Koinonia Online. Então você pode ver qualquer tempo, mas pelo menos você sabe quando a gente fez. 6 de julho, inverno, e tá muito frio aqui em São Paulo. Todos Estou estão aqui com com frio. o Carlos Bregantin. E estou com o meu xará, Fernando Oliveira da Silva. Esse é o terceiro Fernando Oliveira que eu conheço. É? Nossa, é. Eu conheço 4, cara, sem contar eu 4? mesmo, que não me conheço Fernando muito bem. Oliveira? Isso. Nossa. E Márcia Luna, e a gente está aqui hoje à tarde para falar sobre o Núcleo Bolha de Sabão, que é uma iniciativa que já, aliás, deixou de ser iniciativa, porque já está em termos de acabativo, assim, é um projeto que já está pronto. Efetivo, né? Efetivamente funciona em São Paulo. E eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, porque, assim, sobretudo num tempo em que no Brasil a gente fala de tanta coisa, assim, difícil, que tá... É muito legal a gente saber que tem gente na cidade de São Paulo que se preocupa, que se esforça, que se empenha para cuidar de outras pessoas e, sobretudo, crianças. E é isso que o Núcleo Bolha de Sabão é, e é o que a gente vai conversar um pouco essa tarde. Queria agradecer, Fernando, Márcia, por vocês abrirem um espaço da agenda de vocês, que a gente sabe que é corrido, para estar aqui à tarde com a gente, conversar um pouquinho sobre o núcleo, contar para a gente o que é, e sobretudo para quem está vendo o programa, quem sabe você se anima a ir conhecer, a ir visitar, e ouvindo a nossa conversa, o nosso papo, também a ajudar a ser um cooperador de alguma maneira com esse projeto, que vale a pena conhecer e saber um pouco mais. Então, obrigado. Continua, na verdade, é mais um projeto que nós conhecemos e vamos publicar aqui, mas assim, crianças continua sendo um gravíssimo desafio, né? Num país como o nosso, numa cidade como a nossa, né? Tendo as periferias que nós temos, né? Crianças continua sendo um flagelo, né? No sentido de cuidados mínimos, né? Então, é bom saber de vocês, e é bom que saibam de vocês e se animem, né? Não só em Fernanda, a cooperar, mas assim, às vezes, como eu estava acabando de falar aqui, pequenas iniciativas, né? De cuidado de crianças, né? Visando aí o futuro. Fernando melhor. Guimarães, recebi sua mensagem. Aliás, se você está vendo ao vivo agora, você pode mandar a sua mensagem, fazer pergunta, enfim. Saudade de você, Fernando Guimarães, recebemos o seu abraço. Obrigado. Fernando e Márcia, o que é o Núcleo Bolha de Sabão? Aliás, esse nome é muito gostoso de muito divertido. Não tem como você não lembrar de criança. Né? Bolha de sabão. Bolha de sabão, quem nunca brincou de fazer bolha de sabão quando era criança. Mas legal. O que é uma vizinha aqui nome. do estúdio, que é a Thalita, ela contou pra gente no final da semana passada que o nome nasceu de uma reunião que ela estava presente já há bastante tempo atrás, e a ideia era o seguinte: ter um lugar onde o importante seria a transparência das crianças. Que legal. Putz, muito bom. Bolha de sabão pela transparência dessa coisa mágica que é a bolha de sabão. E da beleza e da fragilidade ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Eu sempre pensei na bolha de sabão como a bolha, algo como ligado ao brincar, ligado ao lúdico, né? Mas depois que a Thalita falou sábado passado, eu fiquei encantado. É recente essa percepção. Muito bom. Um lugar onde as crianças podem ser transparentes. Que legal. Que legal. Bom, o que é o núcleo, né? A pergunta. Posso falar, Márcia? Quem deu o nome, né? O pensou núcleo, nisso, né? O Núcleo Bolha de Sabão é uma iniciativa que nasce de um outro projeto que já existia, que era uma creche Bolha de Sabão, que nasce de dentro de uma igreja evangélica, que é a Comunidade de Jesus, da qual nós fazemos parte. E esse projeto, a creche, nasce há mais de 35 anos atrás, como um espaço para atender familiares, crianças que moravam perto da Comunidade de Jesus. A Comunidade de Jesus fica no bairro do Campo Belo, e há 30 anos atrás existia um córrego, que é o Córrego da Água Espraiada, e esse córrego ele era repleto de comunidades, né, das antigas favelas, que agora a gente chama de comunidades. Né? Então,
a Comunidade de Jesus abre o seu espaço para que ele não ficasse vazio durante a semana para atender essa população. Esse projeto vai ganhando vida, vai ganhando vigor, vai aumentando, vai atendendo mais pessoas, começa a fazer parcerias com o poder público, começa a crescer. E aí, essas crianças começam a crescer e as famílias falam assim, puxa, mas as crianças ficam aqui até os 6 anos. E depois, quando elas estiverem nas outras escolas? Não poderia termos um projeto onde elas pudessem ficar para que elas não ficassem em casas trancadas ou na rua totalmente desprotegidas? Então, atendendo a demanda delas, a Comunidade de Jesus e o seu grupo lá de membros começam a desenhar e fazer um novo projeto. Hoje, 2017, nós atendemos apenas esse projeto das crianças maiores. Em 2015, nós encerramos as atividades da creche e hoje nós atendemos crianças que estão entre 4 até 12 anos. E elas ficam com a gente no período que elas não estão na escola. Então, quem estuda de manhã fica lá no núcleo à tarde. Quem estuda à tarde fica lá no núcleo de manhã. Eu digo que o núcleo é um espaço para as crianças de brincar e aprender. É um espaço onde elas podem viver plenamente isso. Lá tem árvore, lá tem quadra, tem piscina, tem comida, tem jogos. Olha, é realmente uma festa. Nas nossas conversas preliminares aqui, eu veio para perguntar o local, né, que vocês estão, a logística agora que você está falando. Então, quantos metros quadrados tem? Qual é o espaço que ocupa ali? O núcleo está numa casa... Uma casa bem grande, que a casa deve ter 700 a 800 metros de área construída, ou um pouco menos que isso, mas fica do lado de um terreno onde passa a linha da Eletropaulo. Então, na parte de baixo, é como se fosse um bosque. Então, o núcleo está num bairro muito chique da nossa cidade, que é o Brooklyn. Para quem é de fora, essa região fica na zona sul de São Paulo. Sul de São Paulo. Para quem está nos assistindo aí de fora. O núcleo fica numa travessa da Avenida dos Bandeirantes, numa paralela com a Avenida Santo Amaro. Ali no bairro do Brooklyn. E como passa essa linha da Eletropaulo, então o espaço debaixo da linha tem árvores, tem gramado, tem um monte de coisa, e esse espaço é livre para as crianças poderem aproveitar. Quintal fabuloso. Que legal. Então, que legal. As crianças, se elas não estivessem lá, provavelmente elas estariam trancadas em casa ou estariam no asfalto das ruas. E lá não. Lá as mães dizem que às vezes, quando as crianças chegam em casa, a mãe não tem coragem de lavar a meia. Porque a meia tá tão suja, tão imunda da terra, das brincadeiras, que a mãe fala assim, eu prefiro jogar fora. Pô, essa bolha de sabão, com esse dado que você deu, ampliou muito aqui. Porque eu estava pensando no núcleo, né? Uma coisa... Não, é um espaço e pensando no espaço da comunidade lá, onde vocês se reúnem. No espaço da comunidade. Agora que você falou, deu uma expandida, né? É bem maior. Até porque ele está... Felizes as crianças que estão lá. São muito felizes. Legal. E a gente pode expandir ainda mais, porque o núcleo está numa rua chamada Rua Nova York. E é chique. Vocês levam as crianças para Nova York. E lá elas se divertem. Quantas crianças hoje estão sendo atendidos no núcleo? Por volta de 90 crianças. Divididos em 2 horários. Metade fica de manhã, metade fica à tarde. E no outro, metade elas vão para a escola. Tem sempre escola pública. Crianças da mesma família? Tipo irmãos, assim, tem 2, irmãos. 3 irmãos tem que irmãos, sim. Passam um tempo juntos lá. Que passam tempo juntos, sim. Alguns irmãos se encontram lá porque estudam em períodos diferentes. E alguns não. Alguns estudam, às vezes, em escolas diferentes, mas se encontram lá no mesmo período. Sei. Né? Que legal. As crianças, elas almoçam lá. Então, na hora do almoço, o grupo todo está lá. Né? Então, porque as crianças chegam entre 11h30 e meio-dia e o pessoal da manhã ainda não foi. Nossa, então, é uma loucura. Eles cruzam almoçando ao mesmo tempo. Todas praticamente fazem uma refeição, almoço lá. Todas fazem um almoço lá. Fora as refeições, assim, os lanches que acontecem durante a manhã e a tarde. De manhã eles tomam um café da manhã, aí por volta das 10 da manhã eles tomam um reforço, uma fruta, uma bolacha, alguma coisa, um suco.
depois almoçam. E o pessoal da tarde chega, almoça, aí à tarde, por volta das 3 horas, eles tomam também um lanche, né? Antes de irem embora. Sim. Que bom. Que tipo de atividade elas desenvolvem lá, Fernando? Porque assim, tem a brincadeira, a mas brincadeira. eu tô fazendo essa pergunta porque eu tenho uma outra. Tem um cronograma, assim, que elas chegam, isso. Uma rotina. As rotinas são tem uma rotina. Tem. A rotina básica seria a seguinte. Interromper a Márcia, porque a rotina eu vivi bastante lá. A rotina básica das crianças, quando elas chegam, elas têm um momento que a gente chama de roda de conversa, onde a gente tem um momento espiritual, onde a gente tem um momento de oração, onde elas ouvem algumas histórias da Bíblia, onde elas cantam algumas canções que falam de Deus, da natureza. Então, esse momento é um momento que acontece praticamente todos os dias. Depois, elas vão fazer as obrigações, ou seja, fazer lição de casa. Tá. E aí, então, elas fazem a lição de casa sempre acompanhados ou de voluntários ou dos educadores contratados, os profissionais que atuam lá com a gente. Depois disso, aí elas ficam livres para poder brincar. E aí, nessa brincadeira, também acontecem algumas brincadeiras dirigidas com voluntários, por exemplo, capoeira, ou uma atividade esportiva. Lá eles têm uma quadra, eles têm a piscina, né? E aí, então, alguns voluntários também oferecem alguma ajuda de, por exemplo, aulas adicionais de bordado, de música, de línguas, de literatura. Então aí as crianças têm a oportunidade de poder passar por todos esses campos. Tanto as crianças da manhã como da tarde vivem essa realidade. Os menorzinhos, que a gente tem lá um grupo de crianças entre 4 e 6 anos, eles têm uma rotina um pouquinho diferente, que não entra a lição de casa, então aí entra mais a brincadeira mesmo. Né? Lá eles têm um espaço muito legal para brincar. Que legal. Os pequenininhos, inclusive, devem dormir um pouco, né, nesse... Se precisar, sim. Os que ficam de manhã, não. Né? Os que estão lá de manhã, eles não dormem. Os da tarde dormiam, mas rapidamente eles começam a perceber que é muito mais interessante brincar do que dormir. E talvez as mães gostem disso também. Para dormirem à noite, né? Em casa aí eles só querem brincar. O Gerson de Piracicaba está mandando um abraço pra gente aqui, diz que sempre assiste gravado, mas hoje ele está em casa. Legal, Gerson, um abraço para você. Maravilha. E o Leonilson de São Luís. Opa. Saudações, querido. Muito frio por aí. Tá frio, rapaz. Tá vendo aqui? Bom saber de iniciativas como essas para estimular a brincadeira não virtual, tão sumida nos dias de hoje. Abraço temperado. Obrigado, Leonilson. Obrigado, Leonilson. Não, eu tinha feito aquela pergunta para vocês por conta exatamente da questão do voluntário. Porque, assim, existe Vocês, quando a gente fala em voluntário, vocês pensam num perfil de voluntário especificamente, em termos de do que ele pode oferecer, daquilo que ele sabe, daquilo que ele poderia trabalhar com criança, com as atividades? Como é que é assim, a relação dos voluntários com vocês, que é um aspecto que o núcleo precisa bastante? Fica, inclusive, o nosso convite para você pelo menos conhecer lá no Brooklyn. Se você está aqui em São Paulo, e às vezes as pessoas têm essa coisa, eu queria tanto poder ajudar. Então, tá aí uma oportunidade. Mais um. Como que é essa relação com os voluntários? Fernando, eu acho que essas crianças todas convivem pouco com os pais pela vida de São Paulo. E, em primeiro lugar, qualquer pessoa que vem e dê atenção já é um up, é algo a mais que é para essa criança. Faz uma diferença. Né? Então, assim, você fala assim, não sei fazer nada. Se você gosta de criança, se você tem um carinhozinho para dar, você já é bem-vindo. E já é muito útil também. Sim. Lógico, aí cada um tem tem gente com algumas qualificações extras, tal. Também é bem-vindo, também vai ser útil. E o importante é você estar lá, a convivência com as crianças. Pelo que a gente estava comentando aqui, isso hoje praticamente é uma coisa, é uma urgência. Tá? É uma urgência. Que vocês têm lá, né? Sim, uma necessidade muito grande de voluntários. Nós temos algumas frentes que são importantes que o voluntário pode ajudar. Por exemplo,
as crianças fazem lição de casa. Então, voluntários que possam, como um pai ou uma mãe que senta com os filhos para ajudá-los na lição, não precisa ser um pedagogo, um professor de história, um professor de matemática, não. Uma pessoa que possa estar junto com a criança para, às vezes, ajudá-la a escrever, a tirar a orelha do caderno, a pensar e organizar o seu espaço. Isso é uma grande ajuda. E nós precisamos. Porque nós temos duas estagiárias, a diretora e a educadora, que estão com as crianças, mas muitas vezes fica uma pessoa com um grupo de 15, 20, 25 crianças. Possível. Então, Difícil. o atendimento fica sendo coletivo. E o ideal é que o atendimento seja individualizado. Então, uma frente que o voluntário pode estar nos ajudando é: olha, eu tenho condição de estar lá uma vez por semana, num período de 1 hora, para sentar com uma criança ou com um grupo de 2, 3 crianças para ajudá-los. Então, o perfil é muito simples. Qualquer pessoa pode ajudar. Se o voluntário tem um outro perfil, por exemplo, eu gosto muito de jogos, gosto de jogar xadrez, gosto de jogar, sei lá, dama, ou alguma outra atividade de brincadeira que queira brincar com as crianças, é muito bem-vindo. Eu gosto de, sei lá, jogar bola, jogar futebol, é muito bem-vindo. Se ele tem algum apego às artes, seja literatura, contação de história, seja através da música, de teatro, tudo isso também pode ser oferecido para as crianças. Sim. Então, se ele tem outras aptidões, do tipo, eu conheço muito bem a língua inglesa ou espanhol, eu poderia oferecer um pouco de algumas noções básicas dessas línguas, também é muito bem-vindo. Se ele é cristão, e ele fala assim: puxa, eu gostaria de contar histórias da Bíblia, eu gostaria de cantar cânticos de louvor com essas crianças, também é muito bem-vindo. Então, olha quantas coisas o voluntário pode fazer. Né? E às vezes, dá para ele se encaixar. Né? As crianças estão lá a partir das 7 da manhã. Então, às vezes, dá para o voluntário, antes de ir para o trabalho, dar uma passada lá, mesmo com a nossa cidade toda confusa de trânsito, mas às vezes se trabalha na região, que trabalha no centro empresarial ou na Berrine, tá bem pertinho, dá para dar uma fugidinha lá, tomar um café com as crianças. Uma outra coisa importante que um voluntário pode fazer é se alimentar com as crianças. Almoçar com a gente, almoçar com as crianças, porque isso também é muito rico. As crianças poderem ir na mesa, ter alguém que possa interagir. Às vezes, só da criança assistir o pegar no garfo, pegar na faca, ou se alimentar, essa noção de se portar à mesa e tal, também já é uma riqueza muito grande. Até porque as famílias hoje praticamente nem têm esse tempo. As crianças muitas vezes chegam em casa 7, 8 da noite, às vezes elas comem no sofá, vendo um pouco de TV e já vão dormir, e nem dá para a família sentar para comer junto. Então, pelo menos lá, elas têm esse espaço para comer junto. Agora, a gente está falando de... Vou fazer um arredondamento. Quase 100 crianças por dia, todo dia. Se alimentando todo dia. Tem uma casa, tem conta, tem luz e tal. As famílias têm algum custo, Márcia? Não. Quer dizer, a criança, ela ingressa no núcleo e a família não tem custo nenhum. Não é cobrado nada das famílias, nada. Como que é a manutenção do núcleo Bolha de Sabão? Financeiramente falando, como que ele acontece? Acontece uma parte pela Comunidade de Jesus e a maior parte é pela doação de pessoas físicas. Certo. E alguns eventos que a gente tem que fazer durante o ano para levantar recursos. Sim. Para as pessoas que acabaram de ouvir o que você disse, como é que eles acessam vocês? Querendo fazer uma doação, enfim, qual é a via, a melhor, a mais rápida? Existem 2 formas da pessoa poder nos ajudar. Uma primeira forma é, estando aqui em São Paulo, visitando-nos. Então, todos os dias, de segunda a sexta, das 7 às 17, o núcleo está aberto e é só você ir lá, tocar a campainha, entrar, você vai conhecer um espaço maravilhoso
como a gente fala, só tome cuidado para não se apaixonar. É. Uma segunda maneira da pessoa acessar e poder nos ajudar, e hoje é uma coisa que a gente precisa, é do recurso financeiro também, além do voluntariado, o recurso financeiro. E existe um jeito fácil disso, de as pessoas poderem acessar. Nós temos um site, que é o www.abcj.org.br. Por que é a ABCJ? Porque é a Associação Beneficente da Comunidade de Jesus. Tá? Então, quando a pessoa entra nesse site, ela vai ter lá as informações do núcleo, o endereço e tal, e vai ter um campo escrito doações, onde você pode clicar nesse campo doações e você vai ter lá acesso. Tanto você pode fazer uma doação bancária, através de um depósito bancário, então vai ter lá o número da conta do banco, e tem uma outra maneira mais fácil ainda, que é através de um PagSeguro. A pessoa que tem o cartão de crédito dela, ela entra lá, ela coloca lá os dados e ela pode fazer uma doação. Tanto uma doação pontual, eu posso doar R$20, ela quer fazer essa doação, ela pode fazer imediatamente. E o que a gente tem pedido muito e que está lá no site é, por exemplo, de você fazer uma doação mensal, mas que você faz uma única vez e o próprio PagSeguro, ele coloca isso no teu extrato lá e aí você pode fazer uma doação de 6 meses ou de 1 ano, que isso nos ajuda muito. E às vezes, a gente não está falando de grandes montantes. Às vezes a pessoa pode pensar assim, puxa, eu seria capaz de pagar um lanche por uma criança por mês? Então, se for a gente pensar aí no fast food, aí, um McDonald's da vida, é R$30 um lanche. Então, eu falo assim, será que eu poderia pagar um lanche por uma criança por mês? Então, se ela fizesse uma doação de R$30, com certeza, talvez fosse possível para ela. E para essas crianças, seria fantástico. Não porque ela vai comer o lanche, mas porque ela vai receber toda essa estrutura que a gente acabou de falar. Então, na verdade, é um lanche com muitos complementos. Né? Sim, com muitos. Então, volto a dizer, é fácil, www.abcj.org, de organização, né? .br, abcj.org.br. O nosso site é muito simples, ele está começando a receber aí algumas doações de voluntários que estão nos ajudando a fazer, né? Tem também uma página no Facebook também. No próprio site tem ali o endereço no Facebook, mas no Facebook se chama Núcleo Bolha de Sabão. Então você que tem Facebook, que está antenado aí, é só colocar Núcleo Bolha de Sabão, lá você vai ver as fotos, as crianças, o que elas têm feito, né? Por exemplo, que eu me lembro, na semana passada foi colocado as fotos da festa que elas fizeram aí na festa junina. Então a gente teve uma festa junina interna e as fotos foi um grande barato, foi muito legal. Então tem muita coisa boa lá no nosso Facebook e também não eu, né, mas os que estão mais antenados ainda, também a gente tem lá no Instagram. O Núcleo Bolha de Sabão. Você é jovem. Ó, Ademir de São Paulo tá mandando um abraço pra gente aqui e também quem mandou foi o Eric, que é de Santo André, mas ele está dizendo que está direto de Porto Seguro. Ele nunca havia gravado, mas hoje está vendo. Aproveita aí, Porto Seguro, casa de Porto Seguro. Obrigado pelo e-mail, Eric. E ó, Eric, o Ademir, o Leonilson, vocês que estão vendo ao vivo, ajuda a divulgar depois o vídeo, para o pessoal conhecer o Núcleo Bolha de Sabão, porque eu acho que vale a pena. Histórias, Fernando, deixa eu... Porque agora há pouco a gente estava conversando assim, acho que estes ambientes são ricos de histórias, né? Essa coisa de ter irmãos, né, meninos da mesma família, pelo tempo, né, de vida, né, tanto da creche quanto do núcleo, vocês têm crianças que hoje são homens e mulheres e estão aí na vida e no voluntariado, e vocês mesmos que são profissionais do mundo corporativo, mas dedicam voluntariamente as capacitações de vocês lá, enfim. Tem algumas histórias interessantes para que a gente só relembre aqui, até no sentido do encorajamento dos que precisam ser curados a partir do voluntariado. E há muitas histórias que curam pessoas, né? O voluntariado é um lugar de cura, né? Eu costumo dizer assim, se estiver muito doente, não vai ser voluntário para adoecer o local lá, né? Mas quando você está naquela fase já saindo de processos doloridos, o voluntariado ocupa espaços
extraordinário de cura na vida da gente, né? E geram muitas histórias, na verdade, né? Isso não é terapêutico, pode ser até preventivo. Esse pode ser muito, né, Fernando? É verdade. Uma coisa é real, você tá triste? É. Aí antes de trabalhar, para lá, 15 minutos. Pois é. Você vai sair outra pessoa. Essas Nossa. crianças não te deixam a sua tristeza, elas te mostram outro mundo. Todo mundo vem, te abraça, te beija, chama de tio, bababá. E você esqueceu, sabe? E encara seu dia. Não, bem melhor. Diminui bem muito. Melhor. Bem melhor. Diminui muito. É muito bom isso. Quer contar uma história? Então vamos pensar em 2 histórias. Primeiro uma história de uma criança e depois uma história de um voluntário. Que legal. Ok? Bom, esses dias a gente, conversando com o pessoal da igreja, eu contei a história de uma criança que foi motivo de oração e de dedicação nossa por algum tempo. Um menino chamado Alan Júlio, depois eu vou colocar no Facebook para o Alan poder ver, né, para ele poder lembrar da história dele. O Alan era um menino que na creche ele não dormia. Ele não dormia e tal, então ele era muito ativo e tal. E ele tinha uma característica assim ele era muito elétrico, líder. Ele era um menino diferente dos outros meninos. E o Alan morava numa comunidade ali perto da creche e uma comunidade movida pelo tráfico. E o nosso receio era de que o Alan seria uma ferramenta muito boa nas mãos dos traficantes. Porque ele tinha liderança, ele tinha esperteza, ele tinha astúcia, um monte de coisas que talvez para o tráfico fosse muito interessante. E por muitos anos nós investimos, não só nós, mas também a família, a mãe do Alan, né, investiu muita oração e dedicação mesmo de cuidado nesse espaço para o Alan. E esses dias na igreja, contando a história do Alan, eu fiz uma alteração da história do Alan. Eu contei que o Alan caiu nas mãos do tráfico. E em pouco tempo depois ele foi morto pela criminalidade. Né? Algumas pesquisas dizem que no mundo do crime, cerca de 120 dias é o prazo do cara ou ser preso ou ser morto. Algumas pesquisas dizem isso e tal. E aí eu contei e falei que isso aconteceu. E algumas pessoas que conviviam com o Alan ali começaram a chorar. E aí eu falei, pera, não aconteceu isso. Eu quero dizer só que assim, talvez acontecesse isso com o Alan se ele não tivesse tido a oportunidade de estar num espaço onde ele pôde aprender de Deus, onde ele pôde ter valores, onde ele pôde ser cuidado. E hoje o Alan é um menino que ainda mora na mesma comunidade, né? Mas um menino que frequenta igreja, um menino que está fazendo faculdade, um menino que está trabalhando, que está lutando. Então, assim, a gente tem uma satisfação tão grande de ver exemplos como o do Alan, que ele poderia não ter essa história, mas ele tem uma história diferente pela dedicação das pessoas. Sim. E, falando em voluntariado, alguns anos atrás, nós tínhamos uma senhora que morava perto. Agora vai me faltar o nome dessa senhora. Mas ela era bem devagarzinha. Ela já era bem velhinha, mas ela ia de 2 a 3 vezes por semana para ajudar na lição de casa. E ela sentava com algumas crianças e ajudava. As crianças não gostavam muito. Porque as crianças tinham um ritmo muito mais acelerado que o dela. Mas as crianças respeitavam o carinho dela. E com ela, as crianças aprenderam muitas histórias legais que ela contava, por exemplo, das viagens que ela tinha feito. Então, como ela tinha feito muitas viagens, ela contava sobre os lugares. E isso deixava as crianças assim fascinadas. E eu olho para essa história dessa senhora, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas assim, que me anima pelo fato de que para ela era muito importante, porque ela dedicava tempo e ela rememorava tantas coisas que ela viveu positivas. Então ela saía de lá super animada, apesar dela já estar um pouquinho corcunda e tal, mas ela saía de lá revigorada. E as crianças, mesmo com todas as dificuldades de entender o mais velho, de respeitar o mais velho, saíam também ali enriquecidas pelo contato. Então, assim, é um contato que faz bem para as crianças e faz bem para os voluntários. Que legal. Tem um caso também bem legal. Uma chilena
que veio para o Brasil e resolve ser voluntária. E só falava espanhol. E aí ela é professora de matemática. Ela fez um acordo com as crianças. Eu vou ensinar matemática para vocês e vocês vão me ensinar português. E nós dois temos que aprender. Legal. E foi uma coisa muito legal. Foi assim, as crianças corrigiam ela na linguagem e ela também tinha a contrapartida. Ela corrigia eles na hora da matemática. Foi uma experiência também legal. bem legal, bem legal. Legal. Olha, Muito histórias lindas. Eu acho Muito que bom. muito boa a sua lembrança, Berg, de trazer essa questão da história. Né? Impressionante como uma história contada, Nossa. sobretudo que nem dessa senhora, que é partilhar da vida dela. A vida. Nossa. Como que isso faz uma O diferença. imaginário da criança Muito vai legal mesmo. É. pro mundo. Mas a gente legal. queria agradecer mais uma vez. A gente precisa terminar nosso tempo. Bem rápido, Tá bem bem? Passou rápido, É, já estamos com é. 40 minutos. Exatamente. Mas que bom. Agradecer. Bom que vocês Mais uma vieram. vez, Daniel Choi, o nosso produtor, diretor, enfim, Diretor, o Daniel, ele produtor, põe isso daqui patrocinador, para funcionar amigo. e a coisa vai para o mundo todo. Tá bom? Se você tiver mais dúvidas acerca do núcleo, você pode procurar no Facebook, no Google também. Coloca núcleo Bolha É. Sabão que Sabão. aparece. É. Em São Paulo. O que é Vai ter isso outro aqui em que São não é Paulo? Tá? Sim. Mas é muito bom saber que tem pessoas Que bom. como vocês e outros, os irmãos da comunidade de Jesus. Eu acho que essa compreensão de que a fé cristã ela aterriza na vida, né? Com ações, eu nem diria assim uma ação social, são expressões do amor de Cristo, né? Que acontecem de forma organizada, trabalhada, com esforço, empenho. É o resultado Isso é dele, muito né? bom. Exato. Meu né? carinho Essa aos espiritualidade queridos. que sai É. do céu e põe os pés na É. terra. A comunidade de Isso é muito Jesus, para bacana. mim, sempre foi uma comunidade que eu disse que se eu não tivesse uma para ir, iria lá. É isso Se aí. eu não tivesse Tá uma bom. para ir e para liderar, eu É. iria lá. Isso. O pessoal que mandou os e-mails, a gente agradece a sua participação. E depois esse programa fica disponível nas redes, a gente vai divulgar, você também ajuda aí a espalhar, porque a gente tem que espalhar coisa boa. Isso aí. Tá certo. Fernando e Márcia, obrigado. Obrigado, Obrigada a mano. vocês pela oportunidade. Valeu. Até mais. Até. Tchau, gente. Tchau, tchau.